Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículos de 1 a 9, diz o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Senhor, nós estamos aqui expostos mais uma vez à tua palavra. A tua palavra que é maravilhosa. E pedimos, ó Deus, que nada e ninguém possa atrapalhar esse momento, esse privilégio. É uma alegria para nós estarmos na tua casa, Deus. É uma alegria podermos entender a tua palavra sob a ministração do teu Santo Espírito. E pedimos agora que cada um receba aquilo que precisa receber do Senhor. E que todo mal seja repreendido e bata em retirada em nome de Jesus. E que a verdade da tua palavra se estabeleça na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. O pecado derruba, a misericórdia levanta. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Jonas foi um profeta israelita, ele era filho de Amitai, está aí no capítulo 1, versículo 1. Ele era natural da terra de Bet-Éfer, está escrito lá em 2 Reis, capítulo 14, 25. E por isso a gente aprende que ele era da tribo de Zebulon, porque lá em Josué 19, de 10 a 13, essa terra ela foi dada como herança à tribo de Zebulon. O nome Jonas significa, em quase todas as culturas, pombo, a ave que representa o derramar do Espírito Santo na Bíblia, conforme nós vemos lá em Mateus, no capítulo 3. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, entre os anos 793 e 753 a.C. Nós podemos ler isso em 2 Reis, no capítulo 14, do verso 23 ao verso 25. Jonas é comissionado por Deus para ir a Nínive, que era a capital do Império Assírio. E Deus o comissionou para ir até essa cidade para admoestar aquele povo por conta da sua crueldade, da sua violência. Eles eram homens sanguinários. Pra vocês terem uma ideia, os assírios, eles eram famosos por decapitar os povos vencidos nas guerras. E eles faziam pirâmides com os crânios. Eles também crucificavam e empalavam os prisioneiros, arrancavam seus olhos e os esfolavam vivos. E Deus então comissiona o profeta Jonas para ir até lá e dizer uma profecia. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa foi a mensagem que Deus colocou na boca de Jonas para entregar àquele povo. Só que Jonas, a Bíblia diz que ele temeu pela sua vida e ele então fugiu. Ele chegou até o porto de Jope e dali ele comprou uma passagem para Tarsis. Tarsis fica na Península Ibérica.
Para vocês terem uma ideia, Jonas ele pediu uma passagem para o lugar mais longe que havia daquele ponto onde ele estava. Tarsis ficava mais ou menos a 3.500 quilômetros de Jope, o porto onde ele comprou a passagem. Literalmente, Jonas fugiu para o fim do mundo. Só que durante a viagem aconteceu uma violenta tempestade e Jonas acabou sendo lançado ao mar e ali Deus o alcança com a sua misericórdia, envia um peixe que o engoliu, ele esteve 3 dias e 3 noites no estômago daquele peixe, e por fim, Deus ordena ao peixe que o vomite de volta à praia. E Jonas, então, repensa a ordem de Deus e resolve, então, obedecer. Então, o profeta Jonas, ele narra a desobediência de um povo e de um profeta. Depois ele narra a misericórdia de Deus que veio do arrependimento daquele povo. E, finalmente, ele termina com o grande amor de Deus pelas almas perdidas. Primeiro ponto, o pecado só traz prejuízo. Olha o que está escrito aí no livro de Jonas, no capítulo 1, do verso 1 ao 17. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Se nós olharmos para a vida dos ninivitas, nós vamos perceber que o seu pecado os condenou à morte. Deus chama o profeta e diz o seguinte, aqui no capítulo 1, no versículo 2: a malícia dos ninivitas subiu até mim. Então todo aquele comportamento violento, aquela crueldade, aquela maldade dos ninivitas subiu à presença de Deus. Por que sobe, irmãos? Deus ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas ele se ira.
há um momento em que a maldade é tanta que Deus não consegue mais aturar e ele intervém. É por isso que muitos reis, muitos impérios, muitos poderosos já foram varridos da face da terra. Porque chega um ponto em que Deus não tolera mais tanta violência, tanta maldade. E nesse ponto, a maldade de Nínive encheu as medidas de Deus. E ele chama o profeta e diz: vou destruir aquela cidade. Vocês percebem? O pecado só traz prejuízo. Quando a pessoa persevera no mal, vai chegar um ponto em que Deus vai se fartar daquilo. Como ele disse à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 2, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ninguém deve achar que vai fazer o mal para sempre impunemente, porque mais dia menos dia, Deus será o vingador de todo o mal que se pratica na face da terra. Agora, por incrível que pareça, nós vemos aqui também a desobediência do próprio profeta, trazendo sobre ele o prejuízo. Jonas, quando ele recebe o comissionamento de Deus, ele não disse para Deus, não vou. Talvez se ele dissesse para Deus, não vou, não quero ir, é possível que o tratamento fosse diferente. Deus poderia ter argumentado com ele, Deus poderia ter trazido informações que o convencessem a ir a Nínive. Só que Jonas falou, vou sim, deixa comigo, vou. Só que ele se dispôs para ir para o outro lado. Ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Então, a primeira desobediência de Jonas foi fugir da presença do Senhor para o mais longe possível. Para onde que eu vou fugir de Deus? Se eu subo ao céu, lá está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá está também. Se eu me escondo das trevas, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para onde eu fugirei da presença de Deus? É isso que eu e você, pecadores, temos que saber. Para onde nós vamos correr de Deus? Se resolvermos desobedecer, para onde nós vamos fugir de Deus? Para Marte? Para o fundo do mar? Para onde nós fugiremos de Deus? Onde nós estivermos, Deus vai nos encontrar. E cedo ou tarde teremos que prestar conta a Ele. A segunda coisa, Jonas então pega esse navio e desce ao porão do navio e ali dormia profundamente. Um profeta em desobediência, dormindo tranquilamente. Como é que a gente pode entender um negócio desse? O camarada está em pecado e está dormindo em pecado. Você conhece alguém nessa situação? O circo está pegando fogo. O camarada está todo enrolado. A família está se despedaçando. Vida financeira, um bagaço. E o camarada está dormindo como se nada tivesse acontecendo. Jonas aqui, ele estava completamente sem noção. Vocês percebem como não são só os bárbaros que precisam da misericórdia de Deus. Um profeta aqui estava precisando da misericórdia de Deus. Talvez Deus queira desafiar alguns de nós hoje aqui. Será que nós não estamos dormindo em alguma desobediência? Será que não estamos acomodados com algumas situações que estão ao nosso redor, na família, no trabalho, na saúde, no ministério, na vida espiritual, na vizinhança? Será que nós não estamos dormindo na desobediência? Só que o navio balança e todo mundo desesperado. Todo mundo estava orando para o seu Deus. Só o crente que não estava orando para o Deus dele. Você consegue imaginar? Então os homens vão lá despertar Jonas e diz, rapaz, como é que você está aí agarrado nesse sono? Nessa situação que nós estamos? E como todo mundo pede, ninguém sabe o que está acontecendo, alguém teve a brilhante ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar no palitinho aqui para ver de quem é a culpa dessa tempestade. E tira no palitinho, quem é que fica com o palitinho menor? Jonas. Quem é você? De onde você veio? Quem é seu povo? Quem é seu Deus? E ele diz, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus vivo. E ele se oferece ali, olha, me joga no mar que vocês vão resolver o problema de vocês. E eles então jogam Jonas no mar, a tempestade cessa e Jonas afunda igual um martelo sem cabo. A morte era certa. Então, a gente percebe com essa narrativa aqui do capítulo 1,
que o pecado só traz prejuízo. O pecado só atrai o juízo de Deus para a nossa vida. Desobedecer a Deus não compensa. Fugir de Deus não compensa. E não sei se vocês perceberam, um homem em desobediência, ele não leva prejuízo sozinho, não. Ele causa prejuízo para os outros também. Vocês vão ver que todos aqueles passageiros do navio tiveram que jogar suas bagagens tudo fora, para tentar salvar o navio, para tentar salvar suas vidas. Às vezes, dentro de casa, um marido em desobediência, ele destrói a família inteira, dá prejuízo para todo mundo. Uma mulher adúltera bagunça a vida de todo mundo. Filhos drogados bagunçam a vida de todo mundo. Filhos prostitutos bagunçam a vida de toda a família. Uma pessoa em desobediência, ela também atinge aqueles que estão à sua volta. Um membro da igreja em pecado vai atrapalhar a vida de toda a igreja. Lá em 1 Coríntios 12 diz que nós somos um corpo, ora. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Naquele navio, tinha um profeta em desobediência. A tempestade veio e atingiu a todos. Então, o que esse primeiro capítulo de Jonas está tentando nos ensinar? O pecado só traz prejuízo. E Deus deixou um remédio para o pecado, meu querido. Nós podemos nos arrepender. Nós podemos confessar o nosso pecado. E nós podemos nos converter a Deus. E Ele vai usar de misericórdia. Em segundo lugar, o arrependimento atrai a misericórdia. Jonas 3, de 1 a 10 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram o jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem qualquer coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. O arrependimento atrai a misericórdia. Primeiro foi com o próprio profeta Jonas. Nós vemos aí no capítulo 2 do texto que nós lemos no começo, que por causa da sua obediência, ele chegou no fundo do poço. Mas ali naquele desespero, no finalzinho, aos 44 do segundo tempo, como foi aquele ladrão na cruz, pregado ao lado de Cristo, Jonas clamou por misericórdia. Ele se arrependeu. Capítulo 2, versículos 8 e 9. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento: eu te oferecerei sacrifício, o que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E Deus ouve aquela oração de Jonas, de arrependimento, e perdoa o seu pecado, e manda a salvação. O arrependimento atrai a misericórdia. Depois, no capítulo 3, nós vemos isso acontecer com o povo de Nínive. Eles se arrependeram, eles creram em Deus,
E Deus então volta atrás naquilo que disse que lhes faria. É assim que Deus é assim que Deus age. Vocês devem ter percebido, no começo do capítulo 3, que Deus falou com Jonas uma segunda vez. E diz para ele no verso 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É quase uma repetição do capítulo 1, versículo 2. Nós podemos perceber que o peixe, ele não vomita Jonas em Nínive. O peixe vomitou Jonas na praia. Talvez no mesmo lugar onde ele tinha saído. E Deus fala com ele de novo, ou seja, ele podia desobedecer de novo. Deus não obriga ninguém a obedecer. Deus não obriga ninguém a fazer sua vontade. Deus dá a Jonas uma segunda chance. Ele manda Jonas ao ponto de partida. E ele diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. E desta vez Jonas obedeceu. Ele se levantou e, ao invés de ir para Tarsis, como foi no capítulo 1, ele foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande, uma cidade importante. Era a capital do império assírio. Deus, então, pela sua misericórdia, dá uma segunda chance a Nínive, para que eles possam se arrepender. O texto diz que eles creram em Deus e se arrependeram. O rei decretou que todos ali teriam que se humilhar diante do Deus vivo. Mandou cobrir até os animais. No verso 9 ele diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o 10 termina de uma forma linda, né? Viu Deus o que fizeram. O que eles fizeram? Eles se converteram do seu mau caminho. Eles se arrependeram. Eles creram em Deus. E Deus então retira o juízo e poupa aquela cidade. Olha o que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 18, versículos 7 e 8. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Deus aqui em Nínive fez exatamente aquilo que ele disse que sempre vai fazer. Se os ninivitas se arrependessem e Deus não perdoasse, não, falei que vou destruir, agora vou destruir. Aí ele estaria indo contra a sua palavra, porque ele escreveu: quando uma nação, a quem eu disser que vou destruir, e essa nação se arrepender, eu volto atrás e não destruo. E esse é um princípio, irmãos. É um princípio que se aplica hoje, se aplica a cada um de nós. O pecado tem consequências. O pecado gera morte. Nós sabemos disso. Está escrito na sua Bíblia aí. 1 Coríntios 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas Deus disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seja qual for o pecado que eu tenha cometido. Quando eu me arrependo desses pecados, Deus pega tudo isso e lança no fundo do mar do esquecimento. E lá em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus usa de misericórdia e perdoa qualquer pecado onde haja arrependimento e onde haja a conversão. Talvez você ache: eu não sou digno de ser crente, eu não sou digno de ser de uma igreja. Eu já errei muito, erro muito. Deus perdoa. Se nós erramos, como Jonas errou, como os ninivitas erraram, nós já vimos aqui algumas opções que nós temos. Nós podemos fugir de Deus. Funciona? Nós podemos dormir, fingir que não está acontecendo. Funciona? Mais dia, menos dia, alguém vai tirar no palitinho. Alguma coisa vai acontecer. Só tem um remédio para o pecado. É o arrependimento. É a conversão. Porque mais dia, menos dia, isso vai acabar mal. Deus é misericordioso. Deus quer perdoar.
Se Deus gostasse de punir, ele não mandava Jonas pregar em Nínive. Se Deus gostasse de punir, ele não mandava o peixe engolir o profeta desobediente. Deus não é esse carrasco aí que alguns pensam, não. Deus é amor. A Bíblia é uma história de amor. Se você resumir a Bíblia numa palavra só, tem que ser amor. Um amor inimaginável. Alguém dar o seu único filho em favor de pecadores. Ninguém tem maior amor do que este. Não há maior amor. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é perdão. Deus é graça. Deus quer que o pecador se arrependa e viva. Ezequiel falou isso 2 vezes. Deus não tem prazer na morte do perverso. É por isso que ele perdoou os ninivitas. É por isso que ele perdoou aquele ladrão na cruz. É por isso que ele perdoou aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada. É por isso que ele perdoa, ele perdoa. Se houver arrependimento, ele perdoa. O arrependimento atrai a misericórdia. Você pode atrair a misericórdia de Deus na sua vida e entregar os seus pecados nas mãos do Senhor e viver em novidade de vida. Em terceiro lugar, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não existe nada mais valioso para Deus do que vidas, almas. Capítulo 4 de Jonas, do 1 ao 11, diz o seguinte: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vidas valem mais do que qualquer coisa. Esse final do livro de Jonas é surpreendente. Sempre que a gente lê o profeta Jonas pela primeira vez, a gente lê de novo, não é possível, eu estou lendo alguma coisa errada. Porque o sonho de todo pastor é pregar e todo mundo se converteu, encher a igreja, não é? O Jonas faz isso, o povo se converte, ele pede para morrer. O profeta Jonas não ficou nada satisfeito com o sucesso da sua pregação. Ele literalmente pediu a morte. Eu acho que daí vem aquela expressão morrer de raiva, né? Ele falou: por isso que eu não queria pregar. Eu sabia que o Senhor ia acabar perdoando. E aquele povo era um povo cruel. Então, os estudiosos apontam 2 motivos para Jonas ter ficado tão irado igual ele ficou. Primeiro foi o orgulho próprio ferido, porque ele era o profeta que tinha uma profecia só, e a profecia não cumpriu. Porque Deus mandou ele pregar assim, ó: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E foi o que ele fez. Ele andou 3 dias na cidade, até lambendo os beijos, né? Daqui a 40 dias, ó, já era. Só que Deus mandou ele pregar isso esperando que houvesse um arrependimento. Só que o povo se converteu e Deus não destruiu. E
talvez ele tenha ficado preocupado com a reputação dele no meio dos profetas, no meio do povo. Como é que um profeta sai entregando uma profecia que não cumpre? E a segunda razão, que é a mais plausível, que foi até a razão que ele mesmo colocou, é que ele desejava de fato a destruição daquele povo inimigo. O povo era um povo inimigo, era um povo que entrava numa cidade, matava homens, mulheres, crianças, furava o olho, decapitava, empalava. Empalar é você pegar um pau de ponta assim e fisgar a pessoa no pau. Então Jonas, quando Deus falou que ia destruir daqui a 40 dias, ele falou, pô, não dá para ser daqui a 20 dias, não. 40 dias está longe ainda. E ele prega e o povo se arrepende, o povo se converte, Deus perdoa. E ele fala, poxa, a esperança que eu tinha de ficar livre desse povo foi por água abaixo. E ele pede para si a morte. Deus pergunta para ele assim, é razoável essa tua ira? O que é razoável? Tem razão? Tem fundamento? Será que essa pergunta não cabe para nós também em algumas situações, quando a gente fica beiçudinho, bicudinho? Deus fala assim, você tem razão para estar desse jeito aí, cara? Quando a gente para ver o que Jesus fez por nós, a gente vai ver que nós temos pouquíssimas razões para ficar chateado com alguma coisa. Ah, porque esqueceram de me avisar, porque me esqueceram lá em casa, porque não falou comigo, porque não me ligaram, porque isso, a gente fica, quer morrer. Será que é razoável isso? Tem razão isso? Marido e mulher brigando aí, falando em separar, isso é razoável isso? Será que isso aí é para isso tudo? Aí Deus resolve dar uma lição em Jonas. Ele tinha ido lá para um cantinho, né? Eu acho que assim, na cabeça dele, ele ainda tinha esperança de que o povo fizesse alguma bobagem e Deus destruísse a si mesmo. Porque aqui no verso 5, diz que Jonas saiu da cidade, se assentou ao oriente, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela. E ficou ali à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aí Deus faz crescer uma planta. E a planta cresceu e fez sombra para Jonas. E aquilo foi um refrigério, ele gostou muito daquela sombra. Só que no dia seguinte, Deus enviou um verme. E o verme foi lá e matou a planta. E o sol deu na careca de Jonas. E ele ficou aborrecidíssimo, ele pediu para morrer. Ah, Deus me livre, agora nesse sol quente aqui eu quero morrer. E Deus falou assim, é razoável essa tua ira por causa dessa planta? Ele disse, é razoável, quero morrer mesmo. Vou sair da igreja, eu não quero mais saber, nunca mais olho na cara, não falo nunca mais. É razoável sim. Aí Deus fala o seguinte, olha só, você está tão aborrecido por causa dessa plantinha que nasceu ontem, não te custou nada, não foi você que criou, ela cresceu num dia e morreu no outro. Não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há 120 mil pessoas que não são capazes de discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Aqui os estudiosos dizem que havia 120 mil menores de idade, pessoas que ainda não tinham discernimento completo. A cidade tinha milhões de habitantes. Você tem mais pena de uma plantinha que viveu um dia do que de milhões de pessoas que seriam destruídas e que eu perdoei pela minha misericórdia? Então, com isso, Deus dá a seguinte lição para Jonas: pessoas valem mais que coisas. Mateus 16, 25 e 26 diz assim, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Nada nesse mundo vale mais do que uma alma. O mundo inteiro não compensa uma alma. E é essa lição que ele ensina para o profeta e quer ensinar para nós. Essa alma que está aí à sua direita ou à sua esquerda, para Deus, vale mais do que o mundo inteiro. Nós não temos direito de brigar com essa alma aí. Nós não temos direito de pedir para a gente tirar essa alma aí da igreja. Nós não podemos botar pedra de tropeço para essa alma aí.
Qual é o patrimônio mais valioso que nós temos aqui dentro dessa igreja? As pessoas, as vidas, as almas. Qualquer coisa aqui pode sair que a gente, de um jeito ou de outro, dá um jeito de recuperar. Mas uma alma é única, especial. E nada nesse mundo pode nos fazer ficar aborrecido a ponto de abrir mão de uma alma. Essa é a lição do profeta Jonas. Jonas não é razoável. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz, olha, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós, às vezes, queremos uma justiça, mas é porque nós estamos irados com o contexto da coisa. Jonas tinha uma ira contra aquele povo de Nínive, até com uma certa razão, porque eles eram cruéis mesmo. E a noção de justiça que Jonas tinha era Deus destruir aquele povo. Só que a ira do homem não é a justiça de Deus. A justiça de Deus é perdoar, é usar de misericórdia. Então, queridos, concluindo, o pecado derruba, afunda. O pecado leva qualquer um para o fundo do poço, para o fundo do abismo. O pecado traz todo tipo de prejuízo para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a misericórdia levanta. E nada atrai mais a misericórdia de Deus do que o arrependimento humano. Ainda dá tempo para se arrepender. Se você está hoje aqui é porque ainda dá tempo. Se você está vivo é porque ainda dá tempo. Se você está respirando é porque ainda dá tempo de se arrepender. A Bíblia diz que só há um pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é exatamente não receber a Cristo como Salvador. O pecado contra o Espírito Santo é você não se arrepender dos pecados, deixando de ouvir a voz do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O livro de Jonas nos ensina que tanto um bárbaro como um profeta podem precisar de misericórdia. A história de Jonas demonstra ainda que o amor de Deus pelo ser humano não tem fim. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. O pecado derruba, mas a misericórdia levanta. O pecado só traz prejuízo, mas o arrependimento atrai a misericórdia. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Feche seus olhos.